Olá, empreendedor, tudo bem? Eu sou Isaura Amorim e este é o Azen, um produto evolucionário que tem como objetivo inserir a espiritualidade dos negócios. Estamos aqui mais uma vez para estudar um tema muito importante, que é o segredo para prosperar infinitamente. O segredo do rei Salomão, os segredos que ele utilizou para prosperar infinitamente. Como é que ele conseguiu ser o homem mais rico do mundo? Até hoje ninguém nunca conseguiu a façanha de acumular os bens que Salomão conseguiu. Simplesmente porque ele, quando teve a oportunidade de falar com Deus, ao invés de pedir dinheiro, ao invés de pedir bens, ao invés de pedir poder, ele pediu sabedoria. Este foi o pedido feito por Salomão. E quando Deus viu aquilo, um homem, ao invés de pedir riqueza, poder, ele pediu sabedoria, logicamente que ele acabou tendo tudo isso, teve a sabedoria e teve mais riqueza e mais poder que todo mundo naquela época. Foi o homem mais respeitado da época dele. Todos os reis do mundo inteiro vinham se consultar, se aconselhar com Salomão. E lá em Provérbios 22, 29, ele já começa dizendo assim: vês um homem diligente em seu trabalho, ele será posto a serviço dos reis. Ou seja, um homem diligente será posto a serviço da humanidade. É o cara que faz a diferença no mundo. Se você pegar todos os grandes homens do planeta, como por exemplo George Washington, Thomas Edison, Benjamin Franklin, Ford e outros, todos eles fizeram a diferença no mundo. Fizeram tudo isso fazendo o quê? Utilizando os ensinamentos de Salomão. Essa galera toda seguia os conselhos de Salomão descritos em Provérbios para alavancar os seus negócios, para fazer a sua vida ser diferente dos demais. E daí vem a diligência. A diligência transforma as pessoas em indivíduos únicos, pessoas com capacidades únicas, inteligentes, astutos, pessoas curiosas, pessoas que visualizam o que a maioria das pessoas não conseguem visualizar. Elas têm um olhar diferente dos demais. Só para você ter uma ideia, a analogia, vamos dizer assim, da parábola de cortar ou derrubar uma madeira com um machado. Imagina que você tem lá uma árvore de 10 metros de diâmetro. Se você pegar um machado e for lá cortar essa árvore, você vai conseguir. Vai chegar no final que é derrubar essa árvore. Mas imagine você que vai demorar tempo pra caramba. Por quê? Vão ser milhares de machadadas até você derrubar uma árvore de 10 metros de diâmetro. Mas se você pegar uma serra elétrica, com uma serra elétrica, você consegue fazer esse mesmo serviço em questão de horas. As duas coisas levaram ao objetivo que é derrubar a árvore. Só que a serra elétrica significa a diligência, simboliza o homem diligente, aquele que pensa, aquele que cria situações ou que cria ferramentas para chegar mais longe e mais rápido. No mundo moderno, no mundo que as coisas acontecem muito rápido assim, quem vai sobressair? As pessoas que têm a visão, a capacidade de criar coisas mais rápido que os demais e com mais eficiência, com mais custo-benefício. Tudo isso vai fazer diferença no mundo moderno. Portanto, ser diligente é ser tudo isso. E agora vocês vão conhecer, junto comigo, 7 recompensas de um homem diligente. Quando você tem a diligência como ferramenta da sua vida, quando você é a pessoa que trabalha com esse propósito, você terá 7 benefícios que os demais não terão. Vamos verificar já o primeiro benefício da diligência. O primeiro benefício da diligência é a garantia de uma vida abundante. É uma garantia de uma vida confortável, de uma vida muito feliz. Este é o primeiro benefício de quem é diligente. Porque os líderes diligentes, eles são diferentes. Só por isso. Nesta questão do benefício da garantia de abundância, lá em Provérbio 21, versículo 5, o Salomão diz o seguinte: os planos bem elaborados levam à fartura, mas os apressados acabam na miséria. O que ele está querendo dizer com tudo isso? Que quando você pensa para fazer as coisas, quando você tem um processo para fazer as coisas, quando tudo está embasado numa meta bem definida, você vai atingir. Só que as pessoas que não se preparam, as pessoas que acham que as coisas vão acontecer de qualquer jeito, que as coisas vão cair do céu, Salomão chama de preguiçosos, e essas pessoas acabam na miséria. Então este é o primeiro benefício de uma pessoa diligente. Ele é capaz de construir, ele é capaz de planejar e principalmente
ele é capaz de levar a vida com leveza, com alegria, porque tudo isso está embasado naquilo que ele verdadeiramente ama fazer. O segredo está no amor, o segredo está em gostar daquilo que você faz. Aí você fala assim, tá bom, Isaura, mas como é que eu faço para gostar do que eu faço? Como é que eu faço para ser uma pessoa alegre no meu trabalho? É simples, você precisa verificar 3 coisinhas para que isso aconteça, que o homem diligente tem. A primeira delas, o homem diligente sabe quem ele é, sabe qual é o papel dele nesse mundo. O homem diligente sabe qual é o seu talento e por isso é feliz. Quem trabalha por talento não trabalha por dinheiro e dessa maneira se torna uma pessoa feliz. E tem uma terceira coisa muito importante que todo homem diligente tem, que é simplesmente viver em harmonia. A harmonia com o universo, a harmonia com o país, a harmonia com as pessoas, com os amigos, com o pai, com mãe, com tios, com avós, a harmonia com o cônjuge, com os filhos. Todas as pessoas que vivem em harmonia, elas terão felicidade e terão abundância. E o homem diligente tem todas essas ferramentas impregnadas dentro do DNA dele, dentro do coração dele. E por isso é diligente e por isso chegará nos mesmos objetivos que Salomão chegou. E isso é muito importante e você precisa, neste exato momento, verificar como é que estão os passos que você está dando rumo a esse objetivo que é a abundância financeira. Abundar é simples, mas para abundar precisa ter as características de um homem diligente. O segundo benefício da diligência é que você terá controle das situações e das suas emoções. Em Provérbios 12:24, Salomão diz o seguinte: os diligentes serão governantes, enquanto os preguiçosos se tornarão escravos. Por que você acha que no mundo 85% do povo é considerado pobres? Pessoas que ganham até 2.000 dinheiros. Se você pegar para olhar, vai ver a vida dessas pessoas, vai ver como é que elas agem, vai ver como é que é os preparos, vai ver como é que é o preparo delas. Você vai ver que a maioria sequer tem o 2º grau completo, a maioria sequer tem informações necessárias para o mundo moderno. Veja você, a pandemia, por exemplo, que começou lá no ano de 2000 e ficou por quase 3 anos assolando o mundo, fazendo com que as pessoas tivessem muita dificuldade até para comprar comida. Muitas pessoas falaram, a pandemia empobreceu o mundo. A pandemia acabou com a prosperidade das pessoas. E na verdade não aconteceu nada disso. Na verdade a pandemia apenas mostrou quem são as pessoas, como é que elas agem e como é que elas tocam a vida delas. A pandemia apenas mostrou as pessoas que estavam despreparadas para o mundo moderno. As pessoas que estavam antenadas no mundo moderno, criaram situações, entraram na internet, fizeram um infoproduto, venderam pela internet, botaram as suas empresas no mundo dos negócios de alto nível, que é online e offline, e cresceram. Viraram gigantes no mercado. Enquanto os preguiçosos ficaram mais pobres e a maioria deles quebraram. Foi a pandemia que criou tal situação? Claro que não. As pessoas já estavam assim. A pandemia apenas mostrou quem elas eram. E agora nós estamos vendo quem elas são. Só isso. E aqueles que tiver o mínimo de competência para se reinventar e surgir das cinzas, vão chegar a algum lugar. Os demais vão vegetar até a sua morte e não vão chegar a lugar nenhum. E o pior, vai ficar no grupo dos buquerelas. Manja? Aqueles que reclamam, que lamentam, que murmuram e não chegam a lugar nenhum. Pensa aí se você não faz parte desse grupo tão triste de pessoas que estão assoladas no mundo com a desculpa que a pandemia é que fez com que ela estivesse na situação que ela está. Tem gente que fala que é o governo, né? Muita gente imagina que o governo tem impacto na sua vida. Até tem. Quando pensa no todo, até tem. Mas quando pensa apenas em você, você é o comandante da sua vida. Como diz aqui no Provérbios 12:24, você é governante. Quem governa não depende de país. Quem governa depende só de você. E vai lá e faz a diferença, independente do governante e do tipo de pessoas que estão conduzindo o país ou a cidade que você mora. Vamos para o terceiro benefício de uma pessoa diligente. Eu quero só lembrar, homens diligentes, mulheres diligentes, não dependem de país, não dependem de pessoas, não dependem de ninguém para prosperar. Elas prosperam sozinhas, porque elas governam a sua própria vida e influenciam as pessoas à sua volta a fazer a mesma coisa. Você só precisa saber de que lado aí você está. O terceiro benefício de uma pessoa diligente é que ela conquista a satisfação genuína. Ela conquista a realização genuína. Ela é uma pessoa plena.
Ela é dona de si. E sabe por quê? Simplesmente porque ela sabe quem ela é. Começa por aí. Eu vou sempre repetir isso para você. Quem sabe quem é pleno. Quem sabe qual é o seu talento tem sucesso. Qual que é o teu grande desafio? É descobrir quem é você e qual é o seu talento. Se você fizer isso, você chega onde você quiser. E se você tiver dificuldade, entre aqui no nosso canal, deixa aqui uma mensagem nos comentários que a gente vai conversar com você, para que você tenha a chance de descobrir qual é o seu talento, descobrir quem é você. Aí você terá satisfação genuína. Em Provérbio 13, versículo 4, Salomão diz o seguinte: o preguiçoso deseja e nada consegue, porém os desejos do diligente serão plenamente satisfeitos. E por que os desejos dos diligentes são plenamente satisfeitos? A palavra alma é o núcleo da morada da personalidade do ser humano. Neste caso aqui, Salomão está falando da sua identidade, está falando do seu ser, está falando de quem você é. Para que você tenha todos os seus desejos atendidos, para que você tenha satisfação genuína, ela tem que brotar do seu coração, ela tem que brotar do seu íntimo, ela tem que ser intrínseca a você, ela tem que sair da sua alma. Se isso acontecer, verdadeiramente você vai chegar aonde você quer. Simples assim, mas tem que fazer parte de você, tem que ser você, tem que ser a sua segunda pele, percebe? A sua segunda pele. Quando você trabalha aí no seu trabalho, como é que você trabalha? A empresa é sua ou você fala assim, eu trabalho para o fulano de tal? Se você tiver a ideia de que a empresa é sua, você vai ter satisfação genuína. Sabe por quê? Porque você vai fazer tudo o que for necessário para aquela empresa ter sucesso com base na sua função. Caso contrário, você vai dizer assim, olha, não estou nem aí, ganho meu salário, não estou preocupado se tem dinheiro ou não pagar, porque o patrão se preocupa com isso, isso é um problema dele, não é meu. Todo profissional que trabalha dessa forma são profissionais medíocres, profissionais que não vão chegar a lugar nenhum, profissionais sem identidade, profissionais que não sabem qual é o seu talento. São os profissionais que nós chamamos de profissionais prostitutos, aqueles que trabalham apenas pelo dinheiro. De repente você também está trabalhando assim. Se tiver, põe a barba de molho. No caso das meninas, põe a peruca de molho, porque você corre um risco muito grande de ser mais um pobre no mundo em que a gente vive. Mais um miserável que não vai chegar a lugar nenhum. Porque você entende que você nada tem a ver com a empresa que você trabalha. Isso é simplesmente porque você, infelizmente, trabalha no que não gosta, porque não se conhece, não sabe quem você é e, principalmente, não sabe qual é o seu talento. Então, para que você tenha os desejos saciados, os desejos satisfeitos, você, em primeiro lugar, precisa trabalhar em prol das futuras gerações. Você precisa trabalhar pensando que tudo que você faz não é para você, é para beneficiar o maior número possível de pessoas. Quando trabalhamos dessa forma, o sucesso é garantido. Pense nisso e a gente se vê por aí.